Com previsão de chuvas fortes, a Defesa Civil de São Paulo decidiu manter o gabinete de crise para garantir agilidade nas respostas diante das emergências causadas pelas tempestades. Misael Mainetti, desde dezembro já são 17 mortes registradas e quais são as medidas que estão sendo tomadas, desenvolvidas para evitar que mais pessoas acabem perdendo a vida por conta dessas chuvas? Boa noite. Como você mencionou, a Defesa Civil continua trabalhando aqui no gabinete de crise em São Paulo. Muito boa noite a você, David, e para todo mundo que acompanha o jornal Jovem Pan. 17 mortes de dezembro para cá, infelizmente 3 mortes na Grande São Paulo só neste final de semana. A gente vai conversar ao vivo com o Tenente Maxwell de Souza, que é porta-voz da Defesa Civil em São Paulo. Tem mais chuva para amanhã? Boa noite. Olá, boa noite a todos. Tem sim, a gente está com alerta da Defesa Civil com validade até amanhã, terça-feira. Hoje foi um dia mais tranquilo, mas tivemos chuvas em alguns pontos do estado, inclusive na Grande São Paulo, tivemos alguns pontos de alagamento. Para amanhã se repete o cenário com condição da chuva e o gabinete permanece mobilizado também. Hoje teve também, alagamento, o senhor falou, sem ocorrências graves. Como que foi hoje? Nós tivemos uma queda de muro na região da Zona Norte, num quartel ali da PM, do lado de uma delegacia também da Polícia Civil, felizmente sem vítimas, mas isso já dá o sinal de que o solo está ficando saturado, ou seja, está chovendo já há muitos dias, o morro, a terra está absorvendo essa água, está começando a ficar pesada, isso é um sinal de deslizamento de terra. Por isso que daqui até o fim de semana a gente fica de olho muito nessas encostas. Tem muita área de risco na Grande São Paulo, pessoas morando nessas áreas de risco, e a gente está realmente monitorando esses pontos para, se for necessário, emitir o alerta e até evacuar essas áreas para preservar a vida dessas pessoas. Como tem previsão de chuva amanhã e a cidade pode entrar em estado de atenção, a gente vai acompanhar como funciona o gabinete de crise. Olha, a gente coloca aqui todas as empresas concessionárias de serviço responsáveis no estado de São Paulo, porque se nós tivermos um cenário como foi sexta passada, com centenas de milhares de pessoas sem energia, a gente consegue coordenar as ações para que esses serviços voltem o quanto antes e a população seja afetada no menor tempo possível. Aproveitando a participação aqui ao vivo no Jornal Jovem Pan, David, a gente viu no final de semana aquela cena assustadora, no mínimo, no metrô, onde as pessoas tiveram que subir em estruturas para não serem levadas pela água. Também tivemos o Beco do Batman, na Vila Madalena, em São Paulo, totalmente alagado, parecendo um rio. Então tem essa situação, às vezes a gente não acha que vai acontecer com a gente, mas acontece, e acontece muito rápido, A água vem e toma tudo. Em caso, então, de chuva, de alerta, às vezes é bom esperar para ir embora do serviço, chegar atrasado, ir embora um pouco depois. Tem algumas medidas, que parecem simples, mas que podem fazer toda a diferença, Essas medidas simples salvam a vida das pessoas. Essa imagem que você falou da estação, do metrô, é um exemplo disso. Eles se protegeram, eles se mantiveram em um local ali que estava em risco, mas tiveram paciência, se seguraram, procuraram um ponto mais alto ali nas grades e conseguiram sobreviver. Ninguém tentou se aventurar. Agora uma dica, tá? Procure locais mais altos que o nível da rua. Se estiver chovendo muito, com muito temporal, evite os túneis do metrô, evite subsolo de estacionamento, de shopping, de prédio comercial. Procure ficar ou no nível da rua ou um nível mais alto. Perfeito. Inclusive, aproveitando a oportunidade, essa linha 1 do metrô, linha azul, já voltou a funcionar depois de vários caminhões-pipa, se eu não me engano, 50 ou 60 caminhões-pipa fazerem toda a retirada da água, ou seja, muita água. Outra coisa importante que chamou minha atenção, inclusive, eu estava em Santos, litoral de São Paulo, quando recebi uma mensagem que ela sobrepõe, qualquer aplicativo que você estiver mexendo no celular. Essa mensagem, de alerta da Defesa Civil, diferente do SMS, ele chega e aí todo mundo é avisado, mesmo se não tiver cadastrado no serviço? É uma nova ferramenta que a gente tem uso, não é que a outra parou de se funcionar não, o SMS continua, só que essa ferramenta ela é uma arma mais poderosa que nós temos a serviço da prevenção. Então a gente dispara o SMS, mas se a chuva continuar forte e ela continuar persistindo e os riscos forem aumentando, aí a gente dispara o novo sistema e você falou bem, todo mundo recebe. Trava a tela do celular, apita um sinal sonoro bem longo e a pessoa só volta a mexer no celular se ela ler e confirmar que recebeu. Nós mandamos para a Baixada Santista ontem, hoje não teve alerta porque a chuva não veio tão carregada como nós tínhamos previsto. Mas se acontecer de novo, a gente vai disparar.
É importante, então, o alerta para áreas de alagamento, no caso da Baixada Santista ou do Litoral Paulista, a questão dos raios, né, como vocês mencionaram, e as encostas, onde pode acontecer deslizamento, casas ali que ficam nos morros, correto? Nós temos, inclusive, sirenes para essas áreas, né? Temos sirenes em Franco da Rocha, em São Sebastião, no Guarujá. Se houver necessidade, nós vamos acionar a sirene para evacuar as pessoas que moram nessas áreas de encosta e também mandar o alerta para elas. Por isso, você que mora em área de encosta, cuidado. Fique atento aos sinais, rachaduras nas paredes que aparecerem, portas e janelas que estão emperrando e também água lamacenta descendo do morro. Isso é sinal de que o morro pode deslizar. Aí o que faz? Sai de lá. Abandona a área, liga para nós pelo número 99 para a gente mandar um engenheiro para vistoriar o imóvel, vistoriar toda aquela área. Obrigado. Falamos ao vivo com o Tenente Maxwell, aqui na Defesa Civil em São Paulo. Estão aí as orientações, terça-feira ainda de alerta. David? Recomendações extremamente importantes, né, Misael? Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Jovem Pan. A gente segue falando, né, das chuvas, porque após as fortes tempestades que atingiram São Paulo nos últimos dias, o prefeito da cidade, Ricardo Nunes, reconheceu que os estragos poderiam ter sido maiores caso as obras de drenagem não tivessem sido feitas. Acompanhe na reportagem de Beatriz Manfredini. O estado de São Paulo registrou 17 mortes em decorrência da chuva desde 1º de dezembro do ano passado, quando a Defesa Civil iniciou a chamada Operação Verão. Dessas 17, 3 ocorreram em 2025, no último final de semana, quando fortes chuvas atingiram principalmente a capital e região metropolitana. Um óbito de um idoso foi registrado em Pinheiros, cidade de São Paulo. Outro em Guarulhos e o último de uma criança ocorreu em Itapecerica da Serra. Nesta segunda-feira, muitos locais ainda lidavam com as consequências do temporal. Olha, agora são 9h30 da manhã de segunda-feira e os moradores aqui do bairro de Pinheiros, zona oeste da capital, ainda contabilizam os estragos da chuva da última sexta-feira. Na zona norte, muito atingida, a linha 1 azul do metrô conseguiu operar normalmente após as estações Parada Inglesa, Jardim São Paulo e Tucuruvi terem sido alagadas e ficarem fechadas no final de semana. Marco Antônio Nogueira, gerente de manutenção do metrô, disse que cerca de 600 caminhões-pipa foram retirados do local. Tamanho volume de água que entrou. Nós instalamos 8 bombas de drenagem nas 2 vias e com o auxílio das bombas que nós já temos dentro da estação para esse tipo de excesso de água. Então essa situação foi normalizada aproximadamente entre 19 e 20 horas do sábado. A partir daí nós passamos para o reparo dos sistemas eletroeletrônicos e mecânicos da estação, porque desde a linha de bloqueios, parte de sistema de imagens, parte de sistema de PA, de telefonia, parte de sistemas de via, toda a parte elétrica. Em agenda pública, nesta segunda-feira, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, afirmou que, apesar dos estragos, a situação foi mais controlada do que poderia ter sido e relembrou obras feitas e em realização pela gestão municipal. Então a gente ter 120 milímetros de água em alguns pontos e mesmo assim a cidade poder tido respostas, né, óbvio, já tivemos problema. Beco do Batman, em vários locais. Mas, diante do que aconteceu, da quantidade de chuva, né, a gente teve aí uma situação mais controlada e de menos acidente que poderia ter acontecido se não tivéssemos feito as obras necessárias. Segundo ele, 2.400 profissionais de limpeza trabalharam de forma emergencial na cidade após as chuvas. A capital e a região metropolitana, além de outras localidades, seguem em alerta para temporais até esta terça-feira.